Boa tarde. A gente só está aguardando um momento para o Dr. Wilfredo entrar com a gente. Só um... Wilfredo? Isso. Agora, está com a cabeça completa, Nath? Tá cortando o topinho da cabeça um pouquinho, mas não tem problema. Dá para te ver por inteiro, sim. Isso, ótimo. Ótimo. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está entrando. Certo. Com 40 pessoas, mas está aumentando bastante. Vamos dar só uns 2 minutinhos para todo mundo que se programou acessar. Certo. Vou pegar só uma água rapidinho, senão eu vou ficar tossindo aqui. Só um segundinho. Deixar o computador home também, caso alguém tiver alguma dúvida sobre ele, fica fácil. Isso, isso. Obrigado. Perfeito. Você quer iniciar com a sua introdução sobre o assunto? Tá bom. Então, boa tarde para todos os que estão podendo nos assistir. Para quem não me conhece, eu sou o Wilfredo Iraçabalo Rucci. Eu sou diretor fundador da Ozone Life e do Instituto Brasileiro de Ozônio e suas aplicações. Só O motivo desta... O motivo... Desculpa, eu acho que tem alguém escutando próximo a você, está dando interferência. Sim. No som, você tem que ficar mais afastado. Certo. Desligar Tá ou bom. desligar essa outra live. Tá, vou falar para eles, um momento. Tá bom, porque senão fica ruim, fica dando eco. Certo, acho que agora vai dar certo. Isso. Estava escutando por aqui. Agora não está dando eco. Certo. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou o Wilfredo Iraçabalo Rucci. Estou fazendo esta live para esclarecer muitas dúvidas sobre água ozonizada e, na verdade, estou fazendo junto com a Natália, porque a Natália ela é da área de odontologia e ela tem uma experiência bastante boa das aplicações da água ozonizada dentro da odontologia. Então, a minha formação, eu sou físico de graduação e de pós-graduação. E eu comecei a fazer equipamentos de ozônio ainda em 1999. E um dos motivos que eu comecei a fazer os equipamentos de ozônio foi para tratamento de água e de efluentes. Então, fazia máquinas industriais inicialmente. E depois de uma experiência que teve em Cuba com a parte de ozonoterapia, eu me dediquei mais para esta parte de ozonoterapia e desde então eu venho aprendendo bastante com relação à parte de ozonoterapia, água ozonizada e todos os componentes que levam para fazer a ozonoterapia. Então, quando se fala de ozonoterapia, se fala aplicação de forma gaseosa, forma de gás, a mistura em água ozonizada e o óleo ozonizado. Basicamente, são esses os produtos menor
quanto não é maior, ou também no solo ozonizado, né? Agora, quando utilizamos água ozonizada, a água é apenas um veículo que leva ozônio. Nós não esperamos subproduto do ozônio dentro da água. E para que não tenha subproduto dentro da água, quanto mais pura a água é melhor. Então, já que estou começando dessa forma aqui, eu vou falar um pouquinho sobre os tópicos que eu mais ou menos separei dentro do que envolve a água ozonizada. Uma das perguntas sempre que acontecem é qual é a qualidade da água para ozonizar. Então, isso eu vou falar de forma separada. Quais são as concentrações de ozônio na água? Dependendo da aplicação, estas concentrações vão ser de formas bastante diferentes. E eu vou explicar isso também. E aí, no caso dos benefícios da água ozonizada, a Natália vai nos dar um ênfase um pouco maior dentro da odontologia. Eu vou pedir para a Natália se apresentar e nos diga um pouco mais sobre o que nos vai contar. Boa tarde, eu sou a Natália, eu sou cirurgia dentista, eu atendo aqui no Instituto Brasileiro de Ozonoterapia, em São José dos Campos, e eu trabalho com ozonoterapia fazem 3 anos. E depois, quem quiser mandar dúvidas também, eu vou falar um pouquinho como é o meu dia a dia, o uso da água ozonizada, qual água eu escolho usar, as concentrações que a gente utiliza, e tirar as dúvidas de vocês também. E também vou aproveitar para falar um pouquinho do gerador que eu estou utilizando atualmente para auxiliar dentro do consultório para diminuir carga viral durante a pandemia. Certo. Então, eu vou começar com a parte da qualidade de água. Quando se fala de água e se trabalha, por exemplo, buscando carregar a maior quantidade de ozônio dentro da água. Para carregar maior quantidade dentro do ozônio da água, eu preciso que a água esteja desocupada. Quando falo de uma água desocupada, significa que a água não tenha solutos. Então, essa água é a água bidestilada. A água bidestilada é quando se remove a maior quantidade de solutos. Nunca é 100%. Então, dentro de qualidade de águas, se pode escolher. Se eu quero bastante teor de ozônio na água, vai ser água bidestilada. Depois tem a água de osmose reversa. Depois tem a água destilada. Depois temos a água filtrada. Dependendo da qualidade do filtro da água, elas são muito boas e também se pode utilizar. Depois vou falar dos valores de cada um deles. Depois, se não temos isso, podemos utilizar uma água mineral. Se não temos isso, podemos utilizar uma água da torneira. Dependendo da necessidade, nós vamos utilizar água da torneira também. Então, cada água tem uma função, tem uma aplicação dedicada. Por exemplo, quando se utiliza água bidestilada, geralmente se utiliza mais para quem trabalha com a parte de endodontia. Agora, por quê? Porque a quantidade de ozônio que vamos colocar dentro da água vai ser o máximo possível. Então, nós vamos ter maior quantidade de ozônio para provocar maior desinfecção, que isso é o que se está buscando, que nos tenha como ferramenta a água ozonizada. Então, esses são um dos fatores por que eu quero ter um alto teor de ozônio. Agora, eu não vou utilizar água bidestilada para lavar frutas e verduras. Para lavar frutas e verduras, eu vou utilizar uma água da torneira. Para usar a banheira, eu vou usar água da torneira, eu não vou usar água destilada. Né? Então, qual vai ser a quantidade de ozônio que vai ficar em cada uma das águas? Então, vou comentar sobre isso. Mas antes de comentar sobre isso, é importante falar sobre qual unidade de ozônio na água. A unidade de ozônio na água é miligrama por litro. 1 miligrama de ozônio por litro de água equivale a 1 ppm de ozônio na água. Só para vocês terem ideia, quantos ppm
de cloro tem a água da torneira. Se vocês entram na Sabesp ou a empresa de saneamento da cidade, vocês vão verificar de que a quantidade de cloro que se tem na água é da ordem de 2 ppm. O ozônio, com quantidades de 0,2 ppm, são muito melhores que esses 2 ppm do cloro. Quando tratamos de fazer uma desinfecção, de lavar frutas e verduras, as quantidades de ozônio são bastante poucas quando se compara com o cloro, mas são suficientes para causar uma desinfecção. Tá? E além de causar uma desinfecção na água, água ozonizada também ajuda a degradar os agrotóxicos. Isso no caso dos alimentos. A água bidestilada, então, se utiliza no quadro em endodontia. Natália, você nos pode contar um pouco mais dos usos da água ozonizada em odonto? Isso que eu ia aproveitar. A água bidestilada, primeiro para quem tiver interesse em comprar, a gente encontra ela como água para injeção. Você não vai achar água bidestilada em si. Água para injeção, que é a água bidestilada. Então, você pode encontrar ela em cirúrgicas normalmente. Eles vendem em diversos tamanhos. Eu costumo comprar 1 litro da água para injeção, que é a água bidestilada. Onde que eu dou prioridade de usar essa, que eu sei que com a concentração de ozônio eu vou conseguir um resultado mais eficiente, em cirurgias eu priorizo usar a bidestilada, em tratamentos de canal, endodontias, cirurgias de implante, nesses casos eu dou uma prioridade máxima pela água bidestilada. Outros procedimentos, dependendo do grau de contaminação da região, a gente também vai priorizar essa água. Agora, se eu vou fazer colocar na garrafa da cadeira, né, para tem alguém perto escutando, ele está dando hipoxia. Eu estou escutando bem, Natália. Está dando uma microfone grande. Eu estou escutando bem. Eu não sei se o meu áudio se está escutando. Pronto. Acho que agora parou o barulho que está. Para fazer uma profilaxia, uma raspagem simples de rotina, eu posso utilizar talvez uma água destilada, de preferência sempre a água gelada, que a gente vai conseguir uma concentração maior também. Vou colocar no equipo, na cadeira, principalmente para a limpeza dos tubos, das mangueiras da cadeira odontológica, a gente usa a mesma água destilada que a gente já usa de costume, ozonizada. Quando ela está na boca do paciente, já não vai mais ter uma concentração significativa, mas ela ajuda bastante nessa limpeza e não deixar formar aquele biofilme que a gente está acostumado em lugares que passam muita água, mesmo os produtos, fica o biofilme. E a água ozonizada, utilizada com frequência desde o início ou após a troca dessas mangueiras, é muito legal, é bem eficiente. E também acaba utilizando a água ozonizada para fazer o bochecho do paciente. Então, ao invés de a gente dar o PerioGuard, algum produto dessa forma, a gente usa a água ozonizada. É importante frisar que é um bochecho que precisa ser feito por 1 minuto. Não adianta fazer um bochecho rápido. Então, orientar o paciente a fazer o bochecho por 1 minuto. Aí sim a gente tem uma baixa na carga de micro-organismos na cavidade bucal. Pode falar, oi. Certo. Sim, eu acho que agora que vão retomar a abertura dos consultórios de odontologia, o que se pode fazer, se vai ter que usar, vai ser preventivamente. O paciente chegou, vai ter que fazer o bochecho com água ozonizada. Isso. Mas eu fazia antes da... Isso agora já fazia, né? Sim. Então, só respondendo aqui, perguntaram em relação a onde comprar a água. A água bidestilada, você vai comprar como água para injeção em cirúrgicas, que vendem produtos médicos, não dentais, produtos médicos mesmo. Pode até ser que na sua cidade tenha alguma dental que venda, mas eu só encontrei em cirúrgica até o momento. Certo. Então, esse bochecho de água ozonizada já se pode incorporar também, não?
E para muitos que não têm aquele ozonizador ambiental, também se pode utilizar o gerador de ozônio na própria clínica e de forma que, com um ventilador, se deixe espalhar o gás na sala, né? E deixar mais ou menos uns 30 minutos com esse gás espalhado para poder causar essa desinfecção. É uma forma simples, uma forma alternativa que dá para fazer dessa forma, né? Agora, comentando sobre as quantidades de ozônio que tem a água. Então, quando fazemos, eu vou mostrar para vocês aqui a coluna. Está saindo aqui a coluna. Isso, tá? Deixa um pouquinho mais certo o celular. Pode subir um pouquinho? Aí. Isso, está mostrando inteira. Essa coluna, por exemplo, utilizando água destilada, ele chega a 8 ppm. O fluxo de oxigênio que se utiliza é 1/4 de litro. E se deixa com concentração acima de 40 miligramas por litro. Durante 4 minutos borbulhando, eu vou chegar a 8 ppm. Se eu deixo 10 minutos, igual, vai chegar a 8 ppm. Se eu coloco um fluxo menor, aí a concentração já não é 8 ppm, é um pouco menor. Se eu coloco um fluxo de 1 litro, a concentração também é menor. Tá? Nós temos verificado que a otimização da concentração de ozônio nesta coluna é com um fluxo de 1/4 de litro e concentração acima de 40. Agora, quando observamos o frasco, o Erlenmeyer, que está aí na frente, e esse frasco Erlenmeyer tem um volume de 500 ml, também fazendo durante 4 minutos, este frasco consegue chegar a 6 ppm. Aí, vocês vão dizer, não, você está querendo vender a coluna. Eu não estou querendo vender a coluna. Estou querendo mostrar qual é a diferença entre esse frasco pequeno, que é o Erlenmeyer de 500 ml, e a coluna. Esses 2 ppm, para quem não faz endodontia, Natália, é significante esses 2 ppm? Olha, eu acredito assim, na odontologia, quem puder priorizar e fazer o investimento da coluna é interessante. Mas eu não teria a preocupação caso não faça essa parte de tratamento de canal. Até porque eu gosto sempre de citar um exemplo do professor Brusadelli, da UNB. Eu falo que há muitos, quando, há, não sei, 15 anos, 20 anos, quando ele iniciou, ele tratava osteoporose. Se eu não me engano, ele falou que usava água de torneira e geradores para uso de piscina. E tinham resultados. Hoje a gente está cada dia mais chegando perto do padrão ouro. E a gente tem esse padrão ouro. A coluna, a água gelada, bidestilada, ou de osmose reversa. Mas, se você não está fazendo procedimentos de grande contaminação, o frasco ele funciona muito bem, muito bem. Então, às vezes até para iniciar o tratamento, iniciar procedimentos, com o frasco e com o tempo você sente a necessidade e adquirir a coluna, até porque ela é muito bonita, que ela está desligada, mas quem já viu ela funcionando com a luz, com LED e as bolhas, fica muito bacana e acaba virando marketing também para o cliente, né? Sim. Aqui está perguntando se o bochecho faz com... O cliente tem que comprar a máquina. Eu lembro de um caso que a professora Márcia De Boni, da USP, tratou um dos primeiros casos de osteonecrose. E lá tem uma fila de pacientes onde eles fazem tratamento ambulatório e o paciente tinha osteonecrose. E o paciente ia com uma garrafa, levava água ozonizada para casa e fazia bochecho em casa. E o resultado foi fabuloso. E depois a publicação que tem o Dr. Sérgio Brusadelli, da UNB, utilizando o frasco de Erlenmeyer de 500 ml, e apenas fazendo bochecho, praticamente ele tratou um quadro de osteonecrose. Não, aliás, o professor Sérgio, ele é um expert no tratamento da osteonecrose. São trabalhos publicados que estão aí para ser lidos, não? O frasco, ele tem a vantagem dele poder ser autoclavado, né? Então, quem trabalha dentro de hospital, que tem autoclaves de tamanho industrial,
você tem a segurança de poder levar para uma cirurgia. E com certeza vai melhorar muito o resultado da cirurgia, né? Certo. Então, esse seria mais ou menos um espectro em cima do uso da água ozonizada em odontologia. Aqui, ó, só respondendo, a água ozonizada, se for uma água bidestilada, ela vai decair, a meia-vida dela é um pouquinho maior. Então, a gente considera, vamos jogar 12 horas com segurança para alguém usar ela gelada. Chega até 20 e poucas horas. Mas tem muitas variações. Então, se a temperatura aumentou muito, ou né, passou um pouco mais desse tempo, não é bacana guardar. Mas eu gosto também, assim, por exemplo, você vai ozonizar uma jarra de água nessa casa que você quer beber água ozonizada. Ozonizou, bebeu, você pode guardar o restante. Não vai manter o ozônio vai se perder sim, mas você vai ter uma água, né, limpa, uma água mais pura. Quando a gente fala da água destilada, ela já tem que ser utilizada dentro de 1 hora, no máximo. Já cai bastante a durabilidade, a eficiência dela. Então, eu indicaria na odontologia usar até 1 hora. Certo. E o professor José Escarso, lá na Unesp de Araraquara, ele tem já 3 trabalhos de graduação dos alunos, onde ele fez as medidas da vida média do ozônio na água em diferentes estágios. Não? Ele fez, por exemplo, na seringa tríplice, depois de colocar água na cadeira, não? E ele mais ou menos tem uma vida média de 1 hora. Não? A água ozonizada, no caso, aí colocou com 4 ppm, na verdade ele colocou com 8, mas o fato de pressurizar fez perder, começou com 4, na saída da seringa tríplice, e depois de 1 hora já estava com 2 ppm. Então, a vida média não significa que depois desse tempo já não tem ozônio. Tá? Então, essa vida média, no dia seguinte ainda você pode estar tendo ozônio, só que quantidades bastante menores. É por isso que quando um paciente leva uma água numa garrafa e guarda ela fechada, vai preservar mais o ozônio. Quem faz perder o gás é igual que refrigerante. Você deixa a garrafa aberta, o refrigerante se perde. Esse é um exemplo típico de que o ozônio é um gás e quando ele perde essa pressão externa, ele vai perder o gás também. Assim, vai perder a quantidade de ozônio. Isso é o que normalmente acontece. É importante cuidar que vai perder mais rápido, né? Mesmo fechado, a gente vai terminar numa água sem ozônio após as horas passarem. Certo. A Claudete perguntou, em 1 litro de água mineral, qual seria a concentração e o tempo? A gente sempre ozonizar 5 minutos e tentar concentrações acima de 40. Então, a gente pode colocar num quarto de fluxo de 1 quarto a maior concentração que o seu gerador permitir. Certo. Outra pergunta, Wilfredo, não sei se você pode responder, a quantidade máxima do consumo diário da água ozonizada para ingerir. Desculpa, não entendi. Se tem uma quantidade máxima para consumo diário da água ozonizada, para ingerir a água ozonizada? Então, tomar água bidestilada não se recomenda. Então, recomendaria tomar uma água filtrada, não? Porque a água bidestilada vai causar um desordem digestivo. Agora, tomar uma água filtrada, ozonizada, a concentração máxima que vai chegar numa torre vai ser na ordem de 4 a 6 ppm. É necessário tudo isso? Não é necessário. Tá? Porque para tomar água poderia ser 1 ppm, ou inclusive com aquelas máquinas que se utilizam para ozonizar frutas, seria suficiente para ter esse teor de ozônio para poder ingerir. Tá? Porque quando se trata com ozônio numa alta concentração, você está levando numa ordem de que ele é um oxidante e ele pode estar atuando como oxidante. Agora, depende muito do volume. Se tomamos 1 copo por dia, não vai acontecer nada. Mas se tomamos 1 litro por dia em esse teor de ozônio, aí nós vamos começar a ter problemas.
não tem nada publicado com relação ao volume da quantidade de água com a concentração de ozônio. Tá? O que se sabe muito bem é que não se pode tomar água destilada, teria que ser uma água filtrada. E se você ozonizar e você consome esse litro de água, certamente em 1 hora ele vai cair pela metade, não, em 20 minutos a temperatura ambiente cai pela metade, e assim progressivamente ele vai caindo. Então, para que tomar água ozonizada? Geralmente está indicado para pacientes que têm problemas de gastrite, não? Ou úlceras gástricas. Quem não tem isso, não sei se tem benefício de estar tomando água ozonizada. Não se conhece nenhuma publicação. Tá? Aqui alguém perguntou sobre fazer o gelo, o gelinho, o picolé de água ozonizada. Então, quando se congela a água, você tem dois fenômenos. O volume do gelo é maior que o volume da água. Né? E quando você descongela o gelo, você diminui o volume. Nesse processo, se perde uma quantidade de ozônio. Tá? Então, enquanto você guarda, aí tudo bem. Mas quando você vai usar, você vai derreter ele na hora da perda desse... Acho que a gente perdeu um pouquinho ali. Eu vou aproveitar enquanto ele não... Willy? Sim. Acho que, não sei se foi só comigo aqui, mas deu uma travada na sua... Deixa eu ver, pessoal, se foi todo mundo. Não, acho que pode dar continuidade. Sim. Então, com relação ao gelo, isso de congelar, descongelar, vai fazer perder a quantidade de ozônio. Não significa que não tem ozônio. Né? Ele perde muito mais que guardar numa garrafa fechada dentro da geladeira. Aqui se me está perguntando, dice, 5 minutos com concentração de 40 microgramas por ml. Exatamente isso. 5 minutos já é para dizer que já está saturado. Porque com 4 minutos chega já nos 8 ppm quando é água destilada. E se você tem uma água filtrada, também vai ser útil para você tomar e fazer outros tipos de higienização com essa água ozonizada. Vou aproveitar para responder aqui. Ó, perguntou se a água precisa estar sempre previamente gelada. Não precisa estar previamente gelada, mas vai conseguir concentrações maiores caso ela esteja. A diferença é pequena, mas existe essa diferença. Então, se puder e tiver a possibilidade de estar em temperatura, né, de geladeira mesmo, uma temperatura mais baixa, é mais ideal. Sim, isso o professor Escarso, num dos trabalhos de TCC, fez esse monitoramento. Quanto mais fria, preserva mais. Mas quanto tempo mais? Às vezes são alguns minutos apenas. Porque, de qualquer forma, você vai trazer na temperatura ambiente e a água fria, quando está na geladeira, a água, quando sai na temperatura ambiente, tem uma mudança de volume. Então, essa mudança de volume faz com que se perca alguma quantidade de ozônio. Então, é difícil manter constante a concentração de ozônio dentro da água. E isso são fenômenos físicos que não vamos conseguir controlá-los. A gente sabe que o ideal é sempre fazer a água antes de utilizar. Então, ainda mais quando a gente fala de tratamentos, se você puder ozonizar a água e utilizar, ozonizar e utilizar, é o ideal. Né? Depois não tem como ter certeza nenhuma garantia do que vai concentrar. A gente tem estudos que mostram como é essa meia-vida do ozônio dentro da água, mas vai depender das condições ambientes também de armazenamento. Perguntaram por quanto tempo ozonizar a água no gerador home. Tá dando para dar uma olhadinha nele aí também, né? Sim. Nesse gerador, vamos lá, se for para uma água filtrada para tomar, eu aproveito, ele respondeu, eu não tomo mais de 200 ml de água ozonizada por dia. Então, acho que é um bom início. Começa com 200 ml por dia e qualquer coisa aumenta o volume, pouco esse volume depois. Para fazer a água filtrada, por quanto tempo a gente deixaria o home?
Também, pelo volume que vai ter, 5 minutos são suficientes. E esses 5 minutos também estão no próprio manual da máquina. Quando se vai lavar frutas, verduras, se deixa borbulhando apenas 5 minutos. E depois se deixa de molho as frutas, verduras, com residual mais ou menos de 20 minutos. Né? Então, para ozonizar água é a mesma coisa, porque ele vai saturar nesses 5 minutos. Não adianta colocar mais tempo. Agora, quando diz que vai colocar isso na banheira já se recomenda mais ou menos 15 minutos, ligado com a hidro, ele fica circulando a água e então ele homogeneiza essa quantidade de ozônio dentro da água. Isso. Essa água que você vai ozonizar com o gerador home, você pode beber tranquilo. A água que você ozonizar com o gerador medicinal, essa realmente não passar de 200 ml. Eu acredito que seja melhor manter no máximo esses 200 ml de ingestão diária, né? Essa água ozonizada, deixa eu ver aqui alguma perguntinha. Estou perguntando do soro ozonizado, vamos falar um pouquinho sobre ele também, o que tem os estudos. Tem muita gente que conversa se pode ozonizar o soro, se não pode, como que está atualmente os estudos na área. Certo. Eu só vou responder uma pergunta aqui, que perguntaram sobre tratamento de coluna. Como o nosso foco é água ozonizada, então eu só vou dar uma pausa para responder para ela. Se trata, assim, tem que buscar um ortopedista que faça a infiltração de gás na paravertebral. Normalmente esse é o processo. Não? Então, eu recomendo fazer com um ortopedista ou alguém que tenha uma boa experiência dentro destas aplicações. Então, voltando ao assunto, Nath, você me tinha perguntado sobre... Sobre o soro. Se pode ozonizar o soro? Ou quais tipos de soro? O uso do soro se aprendeu com os russos. Os russos têm um livro onde utilizam soro ozonizado para usar de forma endovenosa, cuja concentração de ozônio no soro é bastante pequena. E também se está sabendo de que se está utilizando o soro ozonizado em altas concentrações, sobretudo para lavar tecidos, para ajudar a remoção de tecidos. Então, são dois processos diferentes, dos quais está sendo útil o uso deste soro ozonizado. Na área veterinária, por exemplo, aqui no Brasil, o uso de soro ozonizado é bastante amplo. Embora seja condenado em parte da Europa, e aqui no Brasil parte dos grupos também não gostem do soro ozonizado, mas se conhece bastante, muito bem, sobre os resultados que está dando o soro ozonizado, sobretudo em tratamentos renais, que todos os dias estão tendo os cachorrinhos com isso. Não? A gente pode conversar com o pessoal aqui, ver com o Dr. Rafael, se a gente pode marcar uma live para falar na veterinária, mas dar um foco na parte do soro, que a veterinária utiliza muito soro aqui, né? Só aguardar, porque travou. Gente, se vocês puderem comentar se está travado só o Wilfredo. Se eu estiver travada, vocês não estão me vendo, né? Mas... ele caiu mesmo. Só um momento, acho que a internet na localização dele está ruim. Só um momento, vamos ver se ele já retorna. Deixa eu chamar ele novamente. Eu vou, enquanto ele não retoma aqui para eu poder chamá-lo, em relação à pergunta dos bochechos com água ozonizada. Falei do paciente, mas você em casa, se você tem um gerador, tanto medicinal quanto só o doméstico, pode fazer o bochecho com uso diário. Então pode todos os dias, até mais de uma vez ao dia, fazer o bochecho. Focando em fazer esse bochecho por 1 minuto, né?
Estou pesquisando aqui, doutor Wilfredo. Ó, esse aparelho aqui, que é o Home, né, que é o aparelho doméstico, eu uso ele como? Eu tô atendendo em urgência e emergência ainda, então eu consigo espaçar bastante os pacientes. Sempre eu ligo ele por 20 minutos entre os pacientes, então eu marco no mínimo 40 minutos entre os pacientes, porque vou usar 20 minutos ligado e depois eu deixo mais 20 minutos a sala fechada, e aí após esse tempo eu abro as janelas para conseguir utilizar, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Aqui ele já está na tomada. A saída do ozônio, ela se dá por essa partezinha aqui, que você pode tanto deixar dessa forma, que vai ser para usar no ambiente, ou conectar a mangueira com as pedras para fazer a água ozonizada na banheira, ou a mangueira para fazer a água ozonizada em filtro, tá? Então aqui, ó, tem o timer. Desculpa, aqui embaixo, ó. Tempo. Eu vou colocar 20 minutos e aí é só ligar. Se você relar a mão e depois, próximo, você já vai sentir o cheiro de ozônio. Então o ideal é o quê? Que não tenha ninguém na sala por esse período, tá? Então, desligou. Circular esse ambiente depois. Eu não gosto de deixar o ar-condicionado ligado ou só o ar-condicionado ligado. Mesmo quando eu deixo as janelas sempre abertas para ter essa circulação, tá? Perguntou aqui também se pode beber à vontade a água ozonizada pelo home. Mesmo sendo home, a gente não indica. O ideal é realmente beber uma vez ao dia e tomar uma quantidade de 1 copo, não passar disso. Eu uso até como exemplo, vocês não sei se lembram, aqueles geradores. Hoje em dia tem também filtros, né, que ozonizam a água. Mesmo sendo uma ozonização da água por passagem, quando a concentração é bem reduzida, tem um botãozinho para você ativar e desativar o ozônio, para você não ingerir mais do que o necessário. Então, 1 copo de água ozonizada, independente da forma que você fizer. Só um momento que eu vou ver aqui. Ele não tá aparecendo para mim. Vamos ver aqui se eu acho ele. Ah, apareceu. Vou chamar. Não estava aparecendo quando eu procurava. Vamos ver se o Wilfredo retornou. Obrigada, Silvio. Só aguardar. Então, mesmo com o home, 1 copo por dia, não passar disso. Aí essa água você não precisa descartar depois. Deixa na geladeira e vai bebendo ela ao longo do dia. Então, ozonizou, bebeu 1 copo e o restante vai tomando de maneira mais tranquila. Desculpa, falou que não deu pra ver. O bochecho, você vai usar a mesma concentração para fazer água ozonizada para os outros procedimentos. Wilfredo, agora você recebeu meu convite? Tá aguardando aqui a sua conexão. Então, para o bochecho, também vai ser ozonizado por 5 minutos, em concentrações acima de 40. Se só tem o doméstico, ozoniza por 5 minutos e faz o bochecho com ele mesmo. A água... Wilfredo? Renato, já estou de volta aqui. Espera aí que aqui não apareceu ainda. Não sei se o pessoal apareceu. Você está me visualizando já? Sim, estou visualizando. Só um momento para a gente resolver.
Ele saiu novamente. Não sei o que. Oi, Willy? Agora eu estou te escutando já. Deixa eu ver a internet do senhor, tá ruim. Então, espera um pouquinho. Eu acho que a internet aí tá ruim. Mas agora eu estou te escutando perfeitamente. Eu não estou visualizando, agora não sei se é algum erro que eu apertei aqui. Ou porque aqui, ó, nos comentários o pessoal já apareceu. Acho que eles conseguiram. Aí, apareceu. Tá todo mundo conseguindo ver o gerador, a torre, pela conexão do Wilfredo? Isso, agora é você. Agora vira a frente. Eu preciso colocar você. Isso, já estamos. Eu não estou vendo o meu aqui. Eu consigo ver o gerador, Wilfredo. E agora, Isso, estou vendo você. Só na minha tela não sai, mas tudo bem. daqui a pouco ela Então- se adapta. Tá. Isso. Eu Sim. estava mostrando aqui no gerador como é que eu utilizava para fazer. E aí, só para finalizar, no final do dia, quando eu vou embora, ou no momento que eu vou sair do consultório, eu deixo ele ligado por 40 minutos. E aí ele desliga sozinho, como nas outras vezes. E só no dia seguinte eu tiro da tomada e reutilizo o gerador. Então pode ser utilizado assim. E você também pode usar na sua casa, tomando cuidado de não estar no ambiente, né? Então, se quiser ozonizar um cômodo específico, ou ozonizar todos os cômodos, tendo essa questão dos 20 minutos com ele ligado, esperar uns 20, 30 minutos para abrir as janelas e deixar circular o ambiente para você não inalar uma concentração grande de ozônio. Certo. Nati, apenas para complementar, a outra parte que se está utilizando do óleo, da água ozonizada, é sobretudo para tratamento de feridas. Tratamento de feridas pré-diabéticos, úlceras de cúbito, úlceras, todo tipo de úlceras. Então, a água ozonizada tem a função importante de fazer a desinfecção da ferida. E quando você tem água ozonizada e depois você faz o bake, que é o gás de ozônio dentro da bolsa, então a molécula de gás se adere bastante bem na molécula de água. Então, isso é o que traz benefício dentro do que se chama a ozonioterapia. Molhar sempre a ferida e depois fazer o gás para ter o melhor benefício dentro disso aqui. Tá? E no caso da água ozonizada, mesmo sendo 8 ppm, 6 ppm, nós não vamos ter excesso de doses para fazer a desinfecção. Isso é uma vantagem porque muitas vezes com águas ozonizadas, com baixos teores de ozônio, você tem já bastantes resultados interessantes. Então, se aumentamos o teor de ozônio, certamente apenas vamos melhorar esse quadro. E lembrem-se de que a água ozonizada tem a função de desinfecção. Tá? Então, por isso que antigamente nós fazíamos esses acordos de que, quando tem um fiscal, fala que você utiliza água ozonizada para lavar as mãos, lavar as feridas, é asepsia. Tá? Então, não fale que estava fazendo tratamento. Mas hoje em dia, como já temos conselhos praticamente aprovados, não temos mais por que nos estar escondendo. Então, isso já é uma vantagem também para todos nós, porque antes dos conselhos não ter aprovado, então a justificativa era mais ou menos essa. Mas, hoje em dia, praticamente com essa aprovação do Colégio de Enfermagem, de Farmácia, as coisas estão andando cada vez mais rápido. Perguntando aqui para feridas, qual a água utilizar? Tem que ser a destilada? Acabaram de fazer a pergunta. Então, para fazer ferida, não necessitamos que seja 8 ppm. Utilizando uma água filtrada é suficiente. Né? É suficiente, porque nós vamos fazer uma boa asepsia com essa água e, além disso, vamos colocar o gás que vai causar uma maior asepsia dentro disso aqui. Então, é isso aí o que está acontecendo. Nas feridas, o pessoal da enfermagem, por exemplo, já está bastante experiente em uso destas águas ozonizadas. E quem utiliza para cirurgias, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, o benefício é bastante grande. A água vai ser usada transcirúrgico também, né? A gente usa ela durante todo o processo.
Vou aproveitar para responder a mesma dúvida que apareceu na última live que a gente fez, em relação a ozonizar o óleo de girassol. Os geradores que a gente utiliza, tanto medicinal quanto esse gerador home, a gente não indica ozonizar o óleo. Aí o Wilfredo vai explicar um pouquinho mais o porquê não tentar fazer o óleo ozonizado em casa. Enquanto isso, eu vou pegar mais água. Explica aí, Will. Sim. Então, para fazer óleo ozonizado, existe uma quantidade já prescrita nos artigos de quantidade de ozônio por grama de óleo. Esse está num dos artigos onde diz aproximadamente são 50 gramas de ozônio por grama de óleo. Não? 50 miligramas de ozônio por grama de óleo. E aí você faz a conta. Eu quero fazer 1 litro. Então você multiplica para fazer 1 litro. Se eu coloco o gerador de ozônio home, vou ter óleo ozonizado? Vai ter óleo ozonizado. Cuja quantidade de peróxidos não vai ser igual àquele que está prescrito na literatura. E da mesma forma, se utilizamos um gerador de ozônio medicinal, eu vou ter que utilizar pelo menos 2, 3 dias para poder fazer pelo menos 200 ml. Custo-benefício, eu não sei se compensa. De outro lado, estas máquinas se descalibram. E o que nós buscamos é de que a calibração destas máquinas sejam homogêneas para que faça procedimento em todos os pacientes. Então, em função disso, é o que não se recomenda fazer óleo ozonizado. Custo-benefício certamente não vai ter, mas isso é mais ou menos o panorama dentro de ozonizar óleos com qualquer máquina. Não? Tem que fazer as contas e, de preferência, se utiliza máquinas de porte industrial, não? Onde ser ligado 8 horas direto, 10 horas direto. Certo? Mudando um pouquinho de assunto agora, teve uma pergunta em relação à lavagem nasal. E pode sim ser feito, é muito interessante. Só tem a questão que, aí o Wilfredo pode dizer também, que eu acredito que o soro ozonizado ele causa um pouco menos de queimação, né, na hora de fazer a lavagem. Sim. Quando se faz lavagem, praticamente não temos problema tóxico, porque o gás está aderido na molécula de água. Então, o que vai fazer é apenas uma desinflamação do local, sobretudo para quem tem sinusite, rinites, esse tipo de quadros, o que vai ajudar é a dissolver e a desinfectar. Basicamente é isso. E estimula praticamente essa lavagem a expectorar uma quantidade de secreção que está parada. Né? Isso é o que normalmente acontece quando se faz tratamento de sinusites. Isso aqui seria como se fosse um tratamento tópico da sinusites. Então, tem que verificar de fazer um acompanhamento sistêmico também dentro deste tratamento de sinusites. Mas principalmente nas crises, né, é muito interessante. Realmente, quem faz uso da lavagem nasal com soro ozonizado, água ozonizada, tem relatos muito positivos, é bem bacana. Pergunta aqui se tomar um copo de água ozonizada por dia pode causar desbiose. Não vai causar, porque quando você pensa em desbiose, se conta mais ou menos assim. Você vai tomar 100.000 moléculas de ozônio. Estou chutando um número, tá? 100.000 moléculas de ozônio. Só que você tem 100 milhões de bactérias. Então, não vai causar essa desbiose. Não vai fazer coscas em cima disso. Agora, se eu tomar 2 litros de água com essa concentração, aí tem que estar preocupado. Né? Até então, não é para tomar em excesso. Consulin, ela acabou de comentar que ela viu um relato italiano, ao contrário, fazendo tratamento de desbiose com água ozonizada. Então, depois talvez podem falar com ela sobre esse trabalho. Uma outra coisa que perguntaram aqui, ela mora no Rio de Janeiro e falou que a água lá é um grande problema atualmente. Se ela pode todo dia ozonizar 1,5 litro de água e fazer uso dessa água durante todo o dia. Sim, eu faço isso em casa, né? Ozonizo a água num galão e coloco no filtro e tomo essa água. Não estou tomando por causa que tem ozônio, porque o ozônio quando tomo já não está aí, mas porque ele causou uma desinfecção e como coloco no filtro de barro, todo o que ele degrada vai ficar nesse filtro. Agora, esse filtro tem que ser trocado de tempos em tempos, não? Isso. Porque
mais ou menos cada 6 meses tem que trocar esses filtros. Certo? Deixa eu ver só alguma Tem outra. alguma outra pergunta? Só um momento. Vai ficar gravado esta live, vai ficar no... Ela fica disponível por 24 horas, né? E a gente vai avaliar de deixar ela salva assim. E vai estar salvo no link do Instituto, né? E, na verdade, não, porque a gente entrou com o seu pessoal, né? Então, a gente está aqui com o Ozone Life e o seu Instagram pessoal, a gente tenta deixar tudo da Ozone Life. Eu queria aproveitar que a gente já está replanejando os cursos para retomada. A gente acredita e espera que nosso planejamento é voltar aos cursos em junho, julho, se tudo até lá já estiver normalizados, com turmas reduzidas, talvez, para a segurança de todo mundo, né? Então, quem ainda não conhece ou quem ainda não segue, procurar @IBO3A, que é o Instituto. A gente tem cursos voltados para profissionais da área da saúde, graduados, tanto cursos para geral, quanto cursos direcionados para fisioterapeutas, direcionados para enfermeiros. A gente vai ter a habilitação em odontologia, que deve acontecer também agora. A gente vai estar divulgando mais. Então, qualquer dúvida em relação a isso, porque por mais que a gente troque aqui, é importante ter esses cursos, ter esse encontro, que a gente consegue dar também direcionar melhor as dúvidas, né? A gente tem até com a doutora Esther está participando, uma das nossas professoras do curso de odontologia. Vou aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui para o Wilfredo, acho que o tempo está acabando. A água destilada, ozonizada, ajuda a matar a H. pylori? Qual a concentração, quantas vezes ao dia? No H. pylori não precisa tomar água bidestilada, pode ser uma água filtrada que vai chegar numa concentração de 8 ppm que vai dar um bom resultado. Se ela consegue tomar uns 4 copos, 2 de manhã, 2 à tarde, já vai ter bastante benefício. Agora, o que tem um efeito residual maior é o óleo ozonizado. Só que o sabor é um pouco desagradável, mas aí fica essa opção de tomar água ozonizada. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Claudete, diz qual a concentração de ozônio no soro para lavagem nasal. Na verdade, quando se faz uma lavagem nasal, a concentração de ozônio que nós gostaríamos de ter seria o máximo. Eu recomendo fazer um soro ozonizado para lavagem nasal numa seringa de 60 ml. Coloca ozônio 30 ml em alta concentração, 40 por exemplo, e nos outros 30 aspira o soro. Agita durante 30 segundos, você vai ver as borbulhas dentro do soro contra a luz, se descarta o gás residual e se faz lavagem nasal para cada narina com metade daquele volume. O resultado vai vir 5 minutos, 10 minutos depois. Só aproveitando aqui, teve uma pergunta, se pode fazer lavagem intestinal com água ozonizada. Acho que não é indicado, né, Wilfredo? Olha, eu não vi ninguém fazer, não tenho uma publicação que diga, fizemos enema de água ozonizada e eu tive resultado. Não tem nada escrito. Então, é difícil eu falar alguma coisa que não tenha, pelo menos, escutado um relato que alguém está fazendo isso. Existe quem conhece aquele equipamento para fazer hidrocolo, ele tem um gerador de ozônio. Só que é um gerador de ozônio que produz a partir do ar ambiente. E na hora que está insuflando a água, essa água é ozonizada. Né? Tem um teor de ozônio bastante baixo, mas tem ozônio. Né? Esse é o único ozônio que conheço dentro da hidrocolo, mas não conheço uma publicação, não conheço nada referente a isso. Quais seriam os benefícios? Certamente, se a molécula de ozônio ele é absorvido no intestino e faz toda aquela ação bioquímica que se conhece,
se faz esse processo, então vai ter todo esse benefício que conhecemos do ozônio dentro da ozonioterapia. Acho melhor a pessoa esperar um pouquinho, a gente ver mais estudos e não arriscar em relação a isso. Vou responder uma última pergunta para a gente finalizar, porque já está dando uma hora de live. Ela perguntou se a pedra para fazer água ozonizada pode ser utilizada para várias funções. O gerador home ele acompanha 2 kits de mangueira e jogo de pedras. Para deixar um para utilizar em banheiro, então, ozonizar a banheira, fazer coisas voltadas para a higiene, e o outro para a cozinha, que você pode usar a mesma pedra, tanto para ozonizar a água, para ingerir, quanto para ozonizar os alimentos. Então, eu acredito que seja essa a dúvida, não utilizar a mesma pedra para todas as funções, não, mas é que você usa para higienizar os alimentos, pode ser utilizada para ozonizar a água para ingerir. Wilfredo, quer voltar a aparecer você para a gente se despedir de todo mundo? A ozônio retal, com certeza, fazer a infiltração retal do ozônio é mais interessante do que a água. Só respondendo a pergunta ali. Sim, aqui tem uma pergunta de se posso fazer inalação com água ozonizada e óleo. Se pode fazer com água ozonizada, mas não vai ter mais ozônio nem sequer no vapor. O óleo ainda tem um efeito residual e tem que fazer em pequena quantidade, não? São 5 gotas que se colocam no inalador, não? Mas, então, para finalizar, a todos aí, agradeço a presença. Não vou falar nomes, porque tem muitos nomes conhecidos aqui. Se eu esqueço de alguém, vai ficar ruim. Mas agradeço a todos por essa presença massiva e eu vou aguardar as sugerências de cada um de vocês, de quem nós podemos falar, e também fico aberto a convites para poder participar com alguém que está organizando alguma coisa por aí. Isso. Tá bom? Respondendo também, além de agradecer, algumas pessoas perguntaram em relação a valor, em relação a onde comprar. Pode entrar em contato no próprio Instagram, o funcionário da Ozone Life vai passar o contato de uma vendedora que vai poder te explicar as funcionalidades, a forma de pagamento e tudo mais. Queria agradecer bastante, obrigado, Wilfredo, por me convidar também. É um prazer poder falar de ozonioterapia para todo mundo. E vamos difundir, vamos fazer da maneira correta, que a gente só tem a crescer cada vez mais. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Wilfredo. Obrigado, Ozone Life. Obrigado a você, Natália, e vamos estar mais presentes aqui. Vamos sim. Eu vou encerrar agora. Qualquer dúvida, pessoal, pode mandar por mensagem, que a gente responde mais tarde. Tchau. Quando se fala disso, as folhas de verduras estragam ao ozonizar, se colocar os 5 minutos com esse gerador home, não estraga. Se colocar 20 minutos, a alface vai mudar de cor. E assim, como a alface e outras frutas, verduras, também eles se alteram quando se coloca em excesso. Então, são concentrações já pré-estabelecidas para cada fruta, verdura. Normalmente 5 minutos com essa máquina. Ele acompanha o manual com tempo e utilização. Sim, tem uma tabelinha de tempo que, se exagera, certamente vai cometer erros. Não? Para todo mundo ver. Sim, já ouvi notícias de alguém que colocou muito tempo e a alface verde virou marrom. Isso aí certamente acontece. Não?